E aí é que tá o grande problema, tá? Nessa época, essas rodas de samba eram proibidas pelas autoridades. Se eu te disser que você poderia ser preso somente por estar participando de um ambiente de música, você acharia que isso seria aqui no Brasil? Meu Deus! Oi, eu sou a Leila e seja bem-vindo ao meu canal. O samba é um gênero musical genuinamente brasileiro e é reconhecido internacionalmente como um dos principais símbolos do nosso país. E eu vou te contar 10 fatos sobre a origem desse estilo musical, que é um vovozinho de vários outros estilos musicais. Primeiramente, vamos falar dos instrumentos, muito importante numa composição de samba. Para compor um samba, é necessário alguns instrumentos que são marca desse estilo musical. Primeiramente, são os instrumentos de percussão, como o pandeiro, o surdo, o agogô, o tamborim e o ganzá, e os instrumentos de corda, como o cavaquinho, o banjo e o violão. A gente não pode esquecer da cuíca, que é um instrumento específico para samba, de que se obtém o som pela fricção de uma haste. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O samba surgiu no início do século XX e é uma influência da cultura africana no nosso país. E surgiu a partir das rodas de dança que os negros escravizados realizavam nos seus poucos momentos livres. Essas rodas de dança geralmente eram puxadas por meio de instrumentos como os batuques. Uma das danças mais praticadas era o lundu, que veio de uma região lá de Angola. Das rodas de dança surgiram os sambas de roda, que era uma mistura das danças com a capoeira. E também esse movimento tinha muito a ver com a prática de culto aos orixás. Com a abolição dos escravos em 1888, eles foram simplesmente soltos no mundo sem condições de subsistência, sem condições de saúde, de moradia digna, de alimentação. Então muitos deles ficaram desiludidos e foram para o Rio de Janeiro, que na ocasião era a capital do Brasil. Por isso, no começo do século XX, o Rio de Janeiro tinha uma grande população negra. E eles se reuniram em bairros específicos, como Saúde, Gamboa, Cidade Nova e o Estácio. Então podemos dizer que esses bairros são berço do samba. A gente pode destacar aí o Estácio. Os historiadores estabeleceram como o primeiro samba gravado no Brasil a música Pelo Telefone, em 1916, que é uma canção que surgiu pelos encontros de Donga e Mauro de Almeida. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. E aí é que tá o grande problema, tá? Nessa época, essas rodas de samba eram proibidas pelas autoridades. E isso, na verdade, é um retrato do racismo escancarado que existia na época. Aí, nesse período, destacou-se a figura das tias baianas, que eram mulheres que criaram espaços onde essas pessoas poderiam se reunir sem que fossem incomodados ou reprimidos pela polícia. Esses espaços ficaram conhecidos como terreiros, locais que se estabeleceram como ponto de encontro comunitário, local de festividade e de culto aos orixás. O samba conquistou mais espaços a partir da criação das escolas de samba, o que aconteceu na década de 20. E os desfiles realizados por essas agremiações ampliou a aceitação do samba a partir da década de 20. Os primeiros sambas cantados eram totalmente diferentes do que é hoje, sem um tema específico. Eram de tema livre
e geralmente cantado sobre a situação dos negros e sobre a vida dos sambistas. A instituição dos temas só se deu a partir da década de 30, quando foi criada a competição oficial entre as escolas de samba do Rio de Janeiro, que levou as escolas de samba a se comprometer com os temas apresentados, e passaram a narrar principalmente personagens históricos e episódios da história brasileira. Depois que se tornou popular, outros subgêneros surgiram, como o samba-canção, o próprio axé, o samba-enredo, a bossa nova, o pagode, o samba de breque e por aí vai. Aí na década de 30, aconteceu algo que realmente mudou a história do samba para sempre. O samba conquistou espaço na indústria fonográfica, passou a ser reproduzido nas rádios. Aí legal, até o presidente começou a exportar essa cultura para os demais países. Só que o que eles fizeram? Arrancaram essa identidade dos africanos, né, dos afro-brasileiros, e deixaram como se fosse uma manifestação da miscigenação brasileira, ou seja, reduziram a participação dos negros no samba, né? Começou a vir gente branca, bossa nova, por exemplo, não tem preto, né? Muito raro. E é isso, galera, eu quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa um comentário também, caso você tenha alguma informação que eu deixei de passar aqui, quem sabe não rola uma parte 2, e também deixe mais sugestões para os próximos vídeos. Não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então é isso, até logo!